Assinale V, verdadeiro, ou F, falso, para as alternativas abaixo. Letra A. O lucro de uma empresa com a venda de camisetas é modelado pela expressão L de x igual a 10x² menos 2.500x, sendo x a quantidade de camisetas, isso é bem importante, ele frisar, tem questão de vestibular que esquece de falar o que é o x. Acho que é uma aqui, é a letra D mesmo, ele simplesmente esqueceu de falar o que é o x, né? Ainda bem que é falso, porque a questão ficou dúbia, né? Mas os dois caminhos estão errados, não confirma, então não cabia recurso. De acordo com esse modelo, para se obter o lucro mínimo é necessário vender 100 camisetas. Observe que não está perguntando, aqui muita gente cai nessa, né? O lucro mínimo, porque o aluno ele vê que é uma função de segundo grau, ele pensa parábola, ele fala em mínimo, ele fala vértice, aí a pergunta que ele sempre trava, ixi, é o x do vértice que ele quer ou é o y do vértice, né? Porque você tem que lembrar que numa função de segundo grau tem uma equação para cada um, né? Função quadrática. Vou falar aqui do vértice da parábola, que é uma parábola o gráfico, né? Vértice da parábola. Quando eu tenho uma função quadrática, ela pode ser uma parábola com cavidade para cima ou para baixo. Vou colocar para baixo aqui, não colocar para cima, que é o caso do exercício. Como que eu sei que é para cima do exercício? Porque o azinho, que aqui multiplica x ao quadrado, é positivo. Isso aqui é quando o azinho é positivo. Supondo aqui que ela é f de x igual a ax² mais bx mais c. E aí, quem que é o vértice? O vértice é esse aqui, ó. Ele tem um valor que é o x do vértice e tem outro valor aqui que é o y do vértice. E o x do vértice é definido pela seguinte equação, menos b sobre 2a, que normalmente é mais fácil de calcular, porque o y do vértice é menos delta sobre 4a. Eu vou usar o y do vértice em um outro item, se eu não me engano, nessa questão. Mas normalmente o que você faz? Mesmo que ele pede o y do vértice, você acha o x e substitui. Costuma ser mais fácil. Mas no item que eu vou fazer aqui, eu vou acabar achando o delta antes. Aí, se você já teve que achar o delta por outro motivo, é mais fácil direto para a equação do y do vértice, se for pedindo isso. Agora, voltando aqui à letra A. O que você acha que ele está pedindo? O que eu tenho que calcular para, na verdade, não está pedindo nada, ele está afirmando. O que eu tenho que calcular para julgar esse item como verdadeiro ou falso? Ele está afirmando sobre a quantidade de camisetas que eu tenho que vender para obter o lucro mínimo, e não sobre o lucro mínimo. Ele está falando que o lucro mínimo é 100. Ele está falando que para obter lucro mínimo é necessário vender 100 camisetas. Quem é a quantidade de camisetas vendidas? Está sublinhado, X. Portanto, se ele quer, ele está fazendo uma afirmação sobre o y ou sobre o x do vértice? Sobre o x, porque ele está fazendo uma afirmação sobre camisetas vendidas. Camisetas vendidas é x. Então, ele está afirmando esse 100, ele está dizendo que o x do vértice é 100. Percebeu? Se ele perguntasse qual é, não ele afirmasse o lucro máximo, melhor, né, que aí não tem máximo, o mínimo. O lucro mínimo é R$100, aí sim você teria que achar o y do vértice e confirmar se é 100 ou não. Mas aqui é o x do vértice. Como é pequenininho, eu vou fazer aqui nesse espaço. Vou upar espaço. Então, vou pegar aqui, vou calcular o x do vértice e ver se dá 100 ou não. X do vértice é menos b sobre 2a. Quem que é o a, b e c? Aqui, ó, o a é o que vem multiplicando o x². O b sempre pega o sinal, tá? Os coeficientes. Aqui não tem sinal, é como se fosse um mais. Aqui tem um menos, você pega o B, esse aqui. E o C, professor, o C não tem, é um termo independente, aqui virou zero. Então, se precisasse do C, era trocar o C por zero. Mas não precisa. Para achar o x do vértice, basta o B e o A. Então, é menos o B, ou seja, menos o menos 2.500, né? Porque o B é o menos 2.500, sobre 2A, 2 vezes 10. Vai dar mais 2.500. Dividido por 20, né? 2 vezes 10. Corta, corta, fica 250 por 2, que dá 125, o quê? Camisetas. Então, para se obter o lucro mínimo, é necessário vender 125 camisetas e não 100. Portanto, a letra A é falsa. De boa? B. De acordo com a função real f de x igual a x² mais 1, podemos afirmar que a solução de f de x igual a f de 2 raiz de x mais 5 equivale a menos 1 e 5. Bom, aqui eu vou usar o que eu chamo de função básica da função, que é o quê? Quando você troca um valor aqui de x, que era x, por outra coisa, você tem que trocar o valor de x na expressão por essa outra coisa. Por exemplo, f de 2
f de 2 seria 2 ao quadrado mais 1. F de 3 seria 3 ao quadrado mais 1. F de 2 r de x é 2 r de x ao quadrado mais 1. Só tinha que ter essa visão. Então, aqui o f de x, eu vou copiar, é x quadrado mais 1. Tem que ser igual a f de 2 raiz de x, vai ser o quê? 2 raiz de x ao quadrado mais 1. Tudo isso aqui é o f de 2 raiz de x. Eu peguei o x e troquei por 2 raiz de x. E tem um mais 5 aqui. Mais 5. O mais 1 corta com mais 1 desse lado, né? Subtrair de 1 dos dois lados da equação. Aí vai ficar x quadrado. Aqui eleva ao quadrado, fica 4 vezes x mais 5. Aí eu ajeito aqui para ficar bonitinho. Jogo tudo para o primeiro membro, que é o da esquerda, né? Menos 4x. Jogo 5, fica menos 5, igual a 0. Portanto, agora o problema virou resolver essa equação de segundo grau. Quem gosta de Bhaskara vai para o Bhaskara. Eu não vou para o Bhaskara aqui, eu vou usar o Bhaskara, se não me engano, no item C. Aqui eu vou ensinar vocês a treinar mais um pouco, até que vocês se acostumem, porque é importante ganhar tempo com soma e produto. Lembre que numa equação de segundo grau, a soma das raízes é menos o Bzinho sobre A, e o produto das raízes é Czinho sobre A. Então, quando que eu tento fazer por soma e produto? Quando o coeficiente, o Azinho, for 1. Costuma ser uma boa indicação de que vale a pena arriscar. Pode dar errado? Pode não chegar no valor que você consiga fazer de cabeça. E aí você tem que ir por Bhaskara. Mas a quantidade de vezes que dá certo é tamanha que vale o risco de gastar um tempinho a mais e ver se dá para fazer facilmente por soma e produto. Tá? Lembrando, quem que é o A, quem que é o B, quem é o C? Aqui está o A, já marquei. Lembra que pega sempre o sinal, então o Bzinho é o menos 4 e o Czinho é o menos 5 e o Azinho é 1. Então vai ficar que a soma é menos 4 sobre 1, vai dar 4. E o produto é menos 5 sobre 1, vai dar menos 5. É isso mesmo? Se eu errei conta, parece que eu lembrava que era. Acho que eu estou confundindo com o outro. Tá certo. Aí como que você adivinha, como que você deduz quais são as duas raízes? Vão ser dois valores que somados dá 4 e multiplicados dá menos 5. Primeiro você pensa no multiplicado, essa é a dica. Para o produto dar menos 5, qual que você pensa? Em menos 1 e 5. Ou qual é a outra opção? Menos 5 e 1. Eu só penso nesses dois números inteiros, que dá para ver rápido, que multiplicados dão menos 5. Agora você olha para a soma. A soma tem que dar 4. Menos 5 com 1 dá menos 4. Então não serve. E menos 1 com 5, a soma dá exatamente 4. Está aí as raízes. Claro que eu fiz aqui lentamente. Com a prática você faz isso bem rápido, sem nem escrever as equações direito. Você bate, soma 4, produto, menos 5. Ah, menos 1 e 5. Ou você escreve só S igual a 4, pega o menos 5 e chega. Pronto, então as soluções são menos 1 e 5. Que eu acabei de resolver, e essa equação foi obtida a partir dessa equação que ele deu. Então, de acordo com a função real, tarará, podemos afirmar que a solução de f de x igual a f de 2 raiz de x mais 5 equivale a menos 1. É f2 raiz de x entre parênteses mais 5, fora do parênteses, equivale a menos 1 e 5. Perfeito, equivale a menos 1 e 5. Portanto, o item B é verdadeiro. Vamos para o item C. Analisando a função f de x igual a menos x quadrado mais 8x mais 15, já copiar aqui. Mais 8x mais 15, né? Menos 15. No sistema de coordenadas, denominamos P e Q as intersecções do gráfico eixo x. Espera aí, o que são intersecções do gráfico eixo x? Isso é outra forma de escrever o quê? Tecla SAP aqui, vou traduzir. Isso, raízes. Então ele está dizendo assim, analisando a função, tarará, no sistema de coordenadas, denominamos P e Q as raízes dessa função, que são os pontos em que o gráfico intersecta o eixo x. Considerando R a um terceiro ponto, aqui tem P, Q e R, igual a AB, presta atenção que esse aqui é o mais difícil dessa questão, é o item mais difícil, na minha opinião. Considerando esse ponto R de coordenadas Azinho e Bzinho como um ponto localizado sobre o gráfico, ou seja, tem a curva do gráfico, o ponto tem que estar em cima de algum ponto dessa curva, esse ponto tem que estar em algum lugar dessa curva, pode ter em qualquer lugar no plano.
no gráfico de f, com bzinho maior que zero, bzinho é o y, ó, x e y. Então tem que estar acima do eixo x, tem que ser y positivo. Podendo afirmar que o maior valor máximo, sinceramente essa parte eu tentei, talvez alguém possa explicar se entendeu por que falou maior valor máximo. Para mim, até onde eu entendi, já vi questões que tinha sentido fazer isso, mas nessa eu não vi o sentido ainda. Mas talvez seja falta de cognição minha na hora que eu fiz, ou até agora, né? Porque eu não enxerguei porque tem maior valor máximo. Para mim podia ser afirmar que o maior valor da área, porque ele fala, o maior valor máximo da área do triângulo PQR é igual a 1 em uma unidade de área. Tá? Para mim podia ser afirmar que o maior valor da área do triângulo PQR é igual a 1, ou que o valor máximo da área do triângulo PQR é igual a 1 já estava correto. O maior valor máximo ficou meio confuso e não vi sentido explicação para usar o maior valor máximo. Como se tivesse vários valores máximos e eu quero o maior. Ah, tem um valor máximo para esse caso, um valor máximo para esse caso, um valor máximo para esse caso, e eu quero o maior deles. O problema é que não tem vários casos, só tem um caso. Eu tenho vários triângulos possíveis, mas só tenho um valor máximo da área. Não tenho vários triângulos possíveis para um caso, outros triângulos para outro caso. Não enxerguei isso, pelo menos. Então vamos lá. Primeiro eu vou achar os pontos P e Q, que são o quê? São os pontos que o gráfico... Observe que esse gráfico é uma parábola, função quadrática, com cavidade para baixo, porque o Azinho é menos 1, ó, tá implícito aqui, tem um menos na frente, com cavidade para baixo. Vou desenhar aqui. Então, o gráfico vai ter esse formato aqui. Né? Por aí. Vai ter esse formato aqui. E eu vou achar, eu tenho aqui os pontos P e Q, que são esses pontos aqui que ele cruza o eixo X, que são as raízes. Então aqui, para achar as raízes, como aqui é menos 1, não é 1, eu vou usar Bhaskara, tá? Lembrando Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado, seria o 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, lembrando que o a é menos 1, né? Sempre vai o sinal junto, e o c é menos 15, sempre vai o sinal junto. Aqui não foi, porque 8 é mais, o mais não precisa escrever, mas escrever mais 8, tudo bem. 8 ao quadrado, 64. Menos com menos vai dar menos. 4 vezes 15 dá 60. Então eu tenho um delta igual a 4. Daí eu sei que a raiz de delta é o quê? Mais ou menos 2, né? A raiz, na verdade, a raiz de 4, perdão. Não é mais ou menos 2, não. É simplesmente 2. O mais ou menos é da equação. Retiro o que eu disse. Foi bobagem. Se eu tivesse uma incógnita, aí seria mais ou menos 2. Mas a raiz é de 4. Então é 2 só. E aí eu tenho que o x são as raízes, né? Pode ser o menos b, quem que é b mesmo? É 8. Menos 8. Essa é a equação de Bhaskara, método de Bhaskara. Mais ou menos a raiz de delta, que é 2, sobre 2a. Quem que é o a? Menos 1. Então tem duas opções aqui. Menos 8 menos 2 sobre menos 2, né? Que aqui vai dar menos 2. Ou menos 8 mais 2 sobre menos 2. Menos 8 menos 2 dá menos 10. Menos 10 por menos 2 dá mais 5, que fica menos com menos. Menos 8 com mais 2 dá menos 6. Por menos 2, menos com menos, 6 sobre 2, 3. Então eu sei que esse ponto aqui, essa coordenada é o 3, e esse aqui é o 5. É 3 com 0 e 5 com 0, os pontos exatamente, né? Se eu pegar aqui as coordenadas de P, seria 3, 0. E a coordenada do ponto Q seria 5, 0. Então fica esse aqui é o 3, esse aqui é o 5. Agora ele falou que tem um ponto R que está no gráfico, está localizado sobre o gráfico, e o B é maior que 0, o Y é maior que 0. Então o que ele está falando para você? Que o valor, esse ponto R, tem que estar em algum lugar por aqui, que são os valores que está em cima do gráfico. E o Y maior que 0 são os valores que estão acima do eixo X. Então esse ponto R vai estar em algum lugar por aqui. Pode ser aqui, 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 pode ser aqui. Observe que ele vai querer a área, ou a maior área, ou o valor máximo da área do triângulo PQR. Observe que se o gráfico for aqui, se o ponto for esse primeiro azulzinho que eu fiz, o triângulo PQR seria esse aqui. E a base seria 2, a altura seria esse ponto aqui, seria essa altura aqui, ó.
Observe que quanto mais para o alto eu vou, fica maior a área do triângulo, porque a base sempre vai ser 2, do 3 ao 5. Se eu for para mais alto aqui, ó, tem um triângulo com área maior, porque a base é sempre a mesma. Quanto maior a altura, maior é a área do triângulo. Por quê? A área de triângulo é base vezes a altura sobre 2. Como a base eu sei que é sempre 2, porque de 3 ao 5, a área dos triângulos vai ser exatamente o valor de Bzinho. Quem que é o valor de Bzinho? É o y desse ponto aqui. Então, eu quero o ponto mais alto, que tem o maior y, é esse aqui. Portanto, o triângulo que está falando que dá área máxima vai ser o que vai bater no vértice. Aqui. Quem que é esse ponto aqui? Esse ponto é o vértice. Então, o que eu preciso aqui, ó, que é exatamente o ponto R, que tem coordenadas Azinho e Bzinho, ou seja, aqui é o Azinho, que é o x do vértice, e o que eu quero é o Bzinho, que é exatamente o valor da área, coincidentemente, porque a base é 2. E corta com 2 a equação. Então, o que eu preciso? Do Bzinho, que nada mais é que o y do vértice. E o y do vértice é, ou você calcula o x do vértice e substitui aqui, mas como eu já calculei o delta, fica mais rápido e direto por y do vértice, que é menos delta sobre 4a. O delta deu 4, então é menos 4 sobre 4 vezes o a. Quem que é o a? Menos 1. Então, o y do vértice é menos 4 por menos 4, que dá 1. Né? Então, esse valor aqui é 1, portanto, Bzinho é 1. Então, a área máxima é 1. 1 o quê? Unidade de área, porque não falou se é centímetro, metro, então tem esse termo genérico, unidade de área, UA. Então, o que ele afirmou está correto? É verdadeiro? É. Analisando a função tarará, 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 no sistema de coordenadas, denominamos P e Q as intersecções do gráfico com eixo X, raízes. Considerando R igual a Azinho Bzinho como um ponto localizado sobre o gráfico de F, com Bzinho maior que zero, que é toda aquela corcova que eu fiz, né? Aquele arco da parábola, podemos afirmar que o maior valor máximo da área do triângulo, acho que foi afirmar que o valor máximo ou o maior valor da área do triângulo PQR é igual a uma unidade de área. Perfeito. Item C, verdadeiro. Para finalizar, o item D. Um terreno retangular está localizado ao lado de uma margem de rio linear. Esse é clássico, né? Já caiu no Enem, eu acho, que já vi em diversos vestibulares essa casa que fica na beira de um rio. Você vai construir. Então, aqui tem um rio e aqui vai ter o terreno retangular. Ó. Vamos lá. Você tem à sua disposição 50 metros de arame para cercar o terreno. Né? Então, você vai cercar o terreno, você vai gastar esses 50, dizendo... Podia ter sido mais claro, mas o que ele está querendo te dizer é que você vai usar esses 50 metros de arame, nem mais nem menos. Mas é importante observar que não é necessário cercar a margem do rio, ou seja, eu não preciso passar o arame aqui. Eu vou passar arame só nessa parte, nessas arestas aqui do terreno. Essa aqui eu não vou passar. Tá? Então, essa soma desses três comprimentos só e não o do rio, que dá 50. É isso que ele quis dizer. Não é necessário. Podemos afirmar que a função que representa a área do terreno é a de x igual a 4x² menos 50x. Para mim, tinha que marcar falso e nem tentar fazer, porque quem é x? Uma questão bem feita, uma questão decente, falaria x é um lado que não é paralelo ao rio. X é um lado que é paralelo ao rio, porque dependendo de onde você pôr o x, vai dar uma equação diferente. Por sorte, nenhum dos dois casos dá 4x² menos 50x. Eu vou ter que fazer os dois, né? Mas eu acho que foi falha do... o examinador nunca vai assumir, mas a gente vai falar, não, eu queria que você fizesse os dois. Tarará. Mas, provavelmente foi falha mesmo, pelo que eu conheço ao NIRV, ele nem pensou nisso, né? O certo, e mesmo assim, tá errado, tá? Assim, mas eu acho que não aceitaria um recurso, porque para mim essa questão tinha que ser anulada, mas a Unirv ela é muito boa de aceitar recurso para alterar gabarito, de F para V, de V para F. Para anular a questão, ela é bem mais reticente, ela é bem mais dificilzinha. Então, recurso para anular a questão costuma não passar. Ela prefere alterar o gabarito, que às vezes é até problema,
Porque tem questão que cai conteúdo do ensino superior. Ninguém sabe, só quem acertou é quem chutou. Né? E quem não sabe errou. Né? E aí quem vai entrar com recurso é quem chutou e acertou sem querer. Ou seja, aí o que ela faz? Ah, é verdade, a rigor tinha que trocar de V para F ou F para V, porque pelo conceito de ensino superior é isso mesmo, tem que trocar. O problema é que ninguém tinha que saber isso. O certo era anular. Era uma questão que não era para ser realizada no ensino médio. Só que a Univ não faz isso. Ela troca pelo extremamente correto. Só que aí quem que ela favorece? Quem chutou, porque o aluno que estudou provavelmente erra, porque não tinha que ter estudado esse assunto do ensino superior, e quem chutou e acertou vai entrar com recurso lá e vai ganhar ponto, porque o professor foi lá e resolveu e falou, ó, tá errado, ele pega, entra com o recurso que ele chutou, aquela alternativa, ele não sabia, e ganha ponto quem chutou, e perde ponto quem estudou, tá? Então o NIP podia rever isso, mas volta aqui para entender, essa questão tinha que ser anulada, ele não falou quem é que é X, né? Então, não tinha nem como resolver, não é questão de falso ou verdadeiro, não tinha como chegar, não tinha como julgar sem saber quem é o X. Mas eu vou fazer o quê? Vamos ser bonzinho, vamos falar que a gente tem que estipular um valor para X. Está errado, mas no dia da prova você tem que garantir seu ponto. O que você faz? Vamos supor primeiro que X é o comprimento do lado não paralelo ao rio, que são esses dois, e Y é o paralelo ao rio. Aí você resolve como? Você fala que 2x mais Y, que é a soma de toda a área que vai ter que pôr a grade, né, o arame, tem que dar os 50 metros. E vai falar que a área é base, que é y, né? Porque isso aqui é y, esse comprimento aqui também é y. Então é base vezes altura, y vezes x. E aí você vai isolar o y na equação de cima. Provavelmente ele queria que o x fosse esses lados não, perpendiculares ao rio, né? Faltou só ele escrever, né? Ele deve ter pensado e não escreveu. 50 menos 2x. E troca aqui no lugar do y, né? Porque ele quer em função de x, então eu tenho que realmente substituir o y para achar, para poder julgar, né? Vai ficar 50 menos 2x no lugar do y. Então tem um vezes x, né? O y eu troquei por isso. E está aí uma possível função da área. Vai ficar menos 2x quadrado mais 50x. Essa aqui seria a função da área do terreno em função do comprimento do lado perpendicular ao rio. Menos 2x quadrado mais 50, que eu acho que era o que ele queria que você fizesse, porque ele colocou aqui uma coisa mais linear, você vê que o outro vai dar fração. Deu 4x quadrado menos 50, daria falso. Então, assim, mesmo a pessoa que não percebeu essa falha, acertaria, né? Só que alguns podiam ficar confusos e não conseguir resolver, prejudica o aluno que estudou. Qual que é o outro caso? Em que o y fosse o lado perpendicular e o x fosse o lado paralelo ao rio. Aí você vai ver que vai dar outra resposta, mas também não vai bater. Tá? Mas não tinha que ficar achando furo na questão, né? Deveria, né? Mas você vai ter. E aí vai o mesmo processo, vai ver que vai dar outra equação, não dá na mesma. Porque ó, aqui você vai falar que 2y mais x, né? Agora são dois lados e mais x, que é igual a 50 e não 2x mais y. Vai isolar o y novamente, né? Porque eu tenho que ter em função de x. Então, isolando o y aqui vai ficar maior, ó, vai ficar 50 menos x. Isolando, passo 2 dividindo, vai ficar 25 menos x sobre 2. E aí você faz a equação da área, de novo, que é y vezes x. Substitui o y, que é 25 menos x sobre 2, vezes x. E faz a multiplicação. Colocando o x na frente fica mais bonito, fica menos x quadrado sobre 2 mais 25x. Então, poderia ser tanto essa resposta correta, quanto essa resposta correta. Para ver que elas não são iguais. Elas não são iguais. Mesmo se multiplica essa aqui por 2, o que não seria válido, porque seria multiplicar a área por 2, ainda ficaria menos x quadrado mais 50x, e não menos 2x quadrado mais 50x. Elas não são respostas equivalentes, são duas respostas distintas. Então, não estava claro esse exercício, merecia ser cancelado, merecia ser anulado, mas a Unirv não faz isso. Acho que dá muito problema na hora de refazer o cálculo da nota dos alunos, não sei. Mas raramente ela aceita anular. Ela prefere trocar de falso para verdadeiro, verdadeiro para falso. Mas uma coisa é a questão estar afirmando algo falso. Outra coisa é não dar para dizer se é falso ou verdadeiro. Para mim são duas coisas diferentes. E a Unirv tende a levar para não ter que anular, falar assim, se não dá para afirmar é falso. Você não pode julgar é falso.
Não é bem assim, na minha concepção. Mas é isso. O NIRV você faz o quê? Tenta tapar o buraco da questão, resolve o que você acha, suspeita que o examinador quis, depois garante seu ponto, depois você vê se vai brigar por recurso ou não. Não fique contando com o recurso, tá bom? FVV, aqui deu F, não chegou nessa aqui. Então, fiquei com FVVF.